Quando surge, galera ligada aqui no nosso canal Verdão Info, nos últimos vídeos estava focando mais na base do Palmeiras, né? Mas hoje não teve como a gente não entrar no assunto do profissional para eu dar o pitaco sobre a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil diante do CRB em casa, né? Tivemos 180 minutos decidindo no Allianz e mesmo assim não conseguimos avançar de fase. A terceira fase da Copa do Brasil foi antes até dos oitavos de final e um problema recorrente do Palmeiras nos últimos tempos aí, nos últimos anos, que é a famosa disputa por pênaltis, né? Desde 2015, naquela épica final contra o Santos na Copa do Brasil, ou seja, desde 2016 então para cá, tivemos 11 disputas por pênaltis em partidas oficiais, né? Excluindo Florida Cup, entre outros torneios aí, mas em torneios oficiais foram 11 e dessas 11 nós perdemos 9. Ganhamos apenas duas. As duas que a gente ganhou foi contra o Santos no Campeonato Paulista 2018, né? 2018 foi quando a gente chegou na final contra o Corinthians, que teve aquele caso de interferência externa. Para chegar naquela final, a gente tinha batido o Santos na semi nos pênaltis. E ganhamos, claro, do Corinthians no ano passado, naquela final que o Patrick de Paulo bateu o último pênalti. Então, foram os dois resultados positivos em pênaltis que nós tivemos desde 2016. É muito pouco, né? Perdemos 9 e, assim, vários jogadores passaram. Claro que alguns continuam no time, o Lucas Lima já é das antigas, entre outros aí, a gente sabe que não é bom batedor de pênalti, bate sempre do mesmo jeito o Lucas Lima, né? Desde que ele era santista, ele bate sempre cruzado ali, cruzando do goleiro ali, né? No canto geralmente esquerdo do goleiro. E telegrafou mais uma vez, bateu muito mal. E o Abel Ferreira, para mim, errou feio ao tirar o Rafael Veiga, que era uma garantia, né? Ele certamente acertaria a sua cobrança, é o melhor batedor do Palmeiras, então não tem como você tirar o melhor batedor. Era praticamente certo que a partida iria para os pênaltis, era iminente. Se a gente tivesse até agora batendo, chutando pro gol, o Scarpa arriscando lá, não ia fazer o gol e ele não poderia tirar o Veiga naquela altura. Na coletiva, ele disse que fez a alteração para pensar para ganhar o jogo, né? Para tentar ganhar no tempo normal. Óbvio, eu acredito nele, claro, mas você colocando o Lucas Lima, a torcida fica com aquele pé atrás, né? Pô, mas eu queria ganhar o jogo no tempo normal colocando o Lucas Lima, sério? Tirando o Veiga, enfim. O Veiga não tá num bom momento, o Rony parece ter entrado num momento ruim também, Luiz Adriano nem se fala. E para mim tem reservas pedindo passagem, né? O Scarpa hoje a gente fala reserva, mas o Scarpa já tá merecendo a titularidade, já vem sendo titular em 2 jogos. O William Bigode, para mim, tá rendendo mais que o Luiz Adriano, pelo menos nos últimos jogos também. Ontem ele entrou até com uma proteção aqui, tinha recebido pontos, 8 pontos no treino, por conta de um choque, e mesmo assim foi lá, bateu o pênalti, converteu. O Scarpa converteu sua penalidade também. E aquele outro erro que para mim foi o mais crasso do jogo, assim, né, da partida, incluindo as penalidades, que foi a preferência pelo Luiz Adriano. Eu não sei quem fez essa lista, nesse caso a gente não pode colocar na conta do Abel, porque a gente não sabe quem montou aquela lista. Eu particularmente não sei quem que escolhe os 5 batedores, se o Abel chega e fala, se os próprios jogadores entram num consenso, eu tô confiante, quero bater. A gente não sabe como que funciona, mas o Luiz Adriano é o pior batedor de pênalti do Palmeiras, não poderia ter fechado a série, né? Como que o pior batedor do time fecha a série? Teoricamente tem que ser o jogador mais importante, o melhor batedor tem que ser o último, né? E no nosso caso, o pior batedor foi o último, então não dá para entender mesmo, assim. O Vitor Luiz tem 100% de aproveitamento em cobranças, em disputas de pênaltis pelo Palmeiras. Ontem ele bateu sua terceira penalidade em disputas, marcou os 3. Luiz Adriano ontem bateu também sua terceira penalidade em disputas pelo Palmeiras e errou 3. Então não tem como o Vitor ter sido o sexto e o Luiz Adriano o quinto, né? Ainda mais porque a cobrança do Luiz Adriano era a decisiva. Se o Luiz tivesse feito aquele gol, a gente teria avançado, né? Então se o Vitor tivesse batido, a gente teria avançado. Olha como um pequeno detalhe faz uma diferença gigante, gigante, né? Então, enfim, eu acho que esses erros foram cruciais para que a gente não avançasse, mas é óbvio que a partida não poderia ter ido para os pênaltis, né? Um time na grandeza do Palmeiras contra um time bem inferior que é o CRB, o time mostrou que é bem inferior, né? Mas tá na Série B, tá bem ali, ganhou do Cruzeiro, tá na fase, tá no G4 ali, né? Tá classificando para a Série A, se terminasse hoje. Estamos no começo da B, né, galera? E o Cruzeiro, ganhar do Cruzeiro hoje não significa, né, que o time é bom nem nada, né? Pelo contrário, o CRB não mostrou muito ontem. O goleiro, sim, o goleiro pegou muito, parece ser realmente um ótimo goleiro, o Diogo.
mas o time bem inferior, né? Tanto que marcou um gol logo no comecinho e aí, para desespero do Palmeiras, né? A gente imaginava que fosse ser um jogo muito tranquilo até, porque o Palmeiras joga bem quando a equipe adversária começa a atacar, começa a sair, né? Precisa do gol, aí sai tentando buscar o jogo e aí o que acontece? O Palmeiras no contra-ataque, a gente tem talvez um dos melhores contra-ataques aí do futebol brasileiro, e aí no contra-ataque a gente sempre mata o jogo e aí desanda, né? Faz 1, 2, 3 gols aí. Como o CRB fez um gol no comecinho, aí veio aquele desespero que a gente conhece, já há tempos vem acontecendo isso, né? Os times que vêm para se defender no Allianz Parque, a gente tem dificuldades para furar a retranca. Isso não é de hoje, não é com o Abel, né? Já vem desde, sei lá, de Felipão, de Luxemburgo e companhia. Há muito tempo vem acontecendo isso, né? Tanto que os jogos que acho que contra a Chapecoense a gente abriu o placar logo cedo, aí facilita. Mas quando a gente toma um gol cedo, um Deus nos acuda ali, a gente não consegue fazer o gol, é impressionante. Jogamos muito melhor, tivemos muito mais chances, disparadamente, né? Foram 35 finalizações contra 2 apenas do CRB. Mais de 70% de posse de bola. Gostei do Scarpa, muita gente pode chamar ele até de individualista ou fominha, alguma coisa, mas ele foi o único que tentou, chamou responsabilidade, depois até bateu o pênalti, foi o que melhor bateu o pênalti, inclusive, incluindo os jogadores do CRB, todo mundo que bateu ali, ele foi o que melhor bateu. Então, gostei da partida do Scarpa, acho que ele merece ser titular, nem que seja na lateral esquerda, aproveitando que o Abel ainda tem em mente, eu acho, esse esquema com 3 zagueiros, ainda mais agora cheio de desfalque, né, por conta de Copa América e tal. Pode voltar, de repente, com os 3 zagueiros e o Scarpa pode ser o ala, né, já que não teremos à disposição o Matias Vinha. Enfim, e aí, pelo menos assim, o que me deixa um pouco tranquilo, de certa forma, é que muitos de vocês, e eu posso acompanhar isso, posso falar com propriedade, porque lá no nosso Instagram, lá no Verdão Info, a gente tem contato com muita gente, né? Tem contato com opiniões de muita gente, que a nossa página lá é grande. E eu vejo que a maioria de vocês está com o Abel. Isso é muito legal, porque na última eliminação contra o São Paulo, na última perda do título, no caso, né? Vice-campeonato paulista, eu vi que muita gente começou a criticar o Abel e tal. E realmente, naquele jogo o Palmeiras ficou devendo, né? Foram 180 minutos de um Palmeiras inofensivo contra o São Paulo, que, vamos falar a verdade, não está entre os 5 melhores times do Brasil, pelo menos na minha opinião. Poderíamos ter jogado muito melhor, muito melhor. E aí, agora sim, contra o CRB a gente jogou muita bola. Claro, era contra o CRB, era uma equipe fraca, é obrigação do Palmeiras jogar bem, pressionar, finalizar, sim, mas no segundo jogo a bola não entrou e no primeiro fizemos 1-0 com o gol do Willian e poderíamos ter feito o segundo gol, né? Com o Patrick de Paula fizemos o segundo gol, mas o Bandeira infelizmente anulou incorretamente, né? A bola do Willian no começo da jogada não tinha saído, vocês se lembram, e esse gol acabou fazendo falta, né? Claro que não é justificativa, né? Tínhamos que ter ganho de CRB de qualquer jeito, mas acabou fazendo falta, né? É matemática aí, se a gente tivesse trazido 2-0 de lá, dificilmente eles teriam feito 2 gols na gente dentro do Allianz Parque. Como eu falei, eu acho que a maior parte de vocês conseguiu enxergar ontem de quem realmente é a culpa, e eu acho que nesse caso da eliminação na Copa do Brasil, nos pênaltis, a culpa é exclusivamente de jogadores, né, cara? Eu acho que muitos jogadores acomodados, muitos jogadores que parece que não estão nem aí em treinar pênaltis, jogadores que não deveriam, alguns que não deveriam estar ali, outros que não deveriam estar, por exemplo, nas cobranças de pênaltis, estiveram, não sei porquê até agora. O Luiz Adriano fechar a série é uma coisa que vai demorar, pelo menos para mim, digerir. Não entendo até hoje o pior batedor ficar em último, né, fechar a série. Não entendo. E o Vitor Luiz ficar para depois. E a substituição do Abel, para mim, foi o único ponto que ele errou. Tirar o Veiga na reta final do jogo. Não tínhamos Patrick de Paula, que bate bem, não tínhamos Gomes, que bate bem, enfim. Eu acho que o Palmeiras até tem bons batedores, mas eles quase nunca estão à disposição, né? É isso que tá pecando aí na cobrança de pênaltis contra o Defensa e Justiça, e o Abel também tirou o Veiga no finalzinho. E aí, cara, é aquela coisa, né? Vamos supor que contra o Flamengo na Supercopa, vocês lembram que durante as cobranças de pênaltis, o Palmeiras esteve próximo de vencer ali durante as disputas, né? Ficou aquele match point ali, como se fosse... Né? Então, se tivesse feito um gol, se a gente tivesse feito o gol matado durante as cobranças de pênalti, a gente teria ganho a Supercopa. Contra o Defensa e Justiça, tiver uma oportunidade já na prorrogação, que o Gomes perdeu, né, a sua penalidade. E agora, contra o CRB, o Luiz Adriano que perdeu a sua chance de ouro ali durante as penalidades. Então, vamos supor que essas 3 bolas tivessem entrado. São 3 pênaltis.
todo mundo fala que pênalti é fácil, tal, olha o tamanho do gol, tal, não sei o quê. A gente vê jogadores antigos até no Instagram, o Osmar Cambalhota, Alex Mineiro, né, sempre repostando as coisas, batendo pênalti, parece que é fácil. E hoje em dia parece que os jogadores têm uma dificuldade danada, né? Então são 3 pênaltis. Contra o Flamengo na Supercopa poderíamos ter matado, contra o Defensa e Justiça na prorrogação poderíamos ter matado, e contra o CRB poderíamos ter matado. Se essas 3 bolas entrassem, o Abel era gênio daí, né? Tinha ganho Recopa, tinha ganho Supercopa, tinha avançado na Copa do Brasil, já estava avançando na Libertadores, já tinha ganho Libertadores, já tinha ganho a Copa do Brasil do ano passado. Se 3 bolas entrassem, ele era gênio. 3 bolas não entraram, virou o pior técnico do Brasil. Estou falando para aqueles que ainda insistem em falar que o Abel mereça, sei lá, sair do Palmeiras ou algo do tipo, que eu acho bizarro, né? Mas então para a gente ver como que um simples pênalti pode fazer a diferença e como é importante você treinar pênaltis, né? Mas o que me deixa um pouco tranquilo é isso, né? Eu acho que a torcida conseguiu ver ontem de quem é a culpa. E não só dos jogadores, né? Não só dos jogadores, mas também da diretoria, né? Porque o Abel já há muito tempo vem pedindo reforços. Ah, mas para passar pelo CRB não precisa de reforços, é um time bem mais fraco. Tudo bem. Mas ontem a gente não tinha nem 20 jogadores à disposição para colocar ali no Allianz Parque ali, né? 2 jogadores da base foram chamados para completar o banco, o Iago Santos e o Kevin. O elenco é reduzido. Já no início do planejamento para 2021 a gente sabia o quê? Que o calendário ia ser apertado, como já foi. Já teve o pior momento, né? Jogo um dia sim, dia não. Mas esses jogos de dia sim, dia não, o que aconteceu? Tivemos lesões, muitos jogadores se machucaram. Ainda tem a Covid, que querendo ou não ainda pode ser que algum outro jogador acabe pegando, como pegou o Verón, como pegou o Michel. Então podemos ser desfalques quanto a isso também. Além da Copa América, que acho que é o principal ponto aí, né? A Copa América e depois Olimpíadas. Então o Palmeiras vai ficar sem o Gomes, sem o Everton, sem o Vinha, sem o Menino e pode ficar com outros jogadores aí com idade olímpica fora do Campeonato Brasileiro por várias rodadas, mais 10, 11 rodadas aí fora do Campeonato Brasileiro. Já ficaram de fora agora, né? Entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro já ficaram de fora por conta das eliminatórias. Então é cerca de metade do Campeonato Brasileiro. Esses jogadores de seleção eles perdem metade do Campeonato Brasileiro praticamente. É inadmissível, a CBF tá errada. Claro, tá, isso aí é fato, claro, né? Não tem nem que discutir. É uma vergonha isso acontecer. Agora, todo mundo assinou, todo mundo já sabia que isso ia acontecer lá no começo de 2021 e mesmo assim não chegaram reforços. Né? Veio só o Danilo Barbosa, mas ao mesmo tempo que veio o Danilo também saiu o Emerson Santos. O próprio Abel já falou isso, né? Saiu um jogador polivalente e entrou um jogador também polivalente que podia fazer ali a volância, a zaga, a lateral, enfim, os dois podem fazer isso muito bem. O Danilo, acho que é superior, né? Claro, mas são 2 jogadores de características parecidas, um chegou, outro saiu. E não chegou ninguém para adicionar, né? Como reforço mesmo. Chegou para repor, mas não chegou nenhum reforço. O Palmeiras não tem jogadores a mais no elenco, a não ser a galera da base que subiu, né? A gente também sempre pede oportunidade para um ou outro da base, mas elas quase nunca vêm, né? Sempre os mesmos ali que continuam jogando. Fabinho foi bem no estadual, mas não ganhou uma sequência. Bicário foi bem no estadual e não ganhou uma sequência. Até o Garcia, né, que poderia ter jogado mais na lateral direita, eu acho que ele fez um bom Campeonato Paulista quando ele jogou, né, quando precisou dele. Ele fez boas partidas, mas enfim, não ganharam sequência. Outros que a gente sempre pede, Marino e Nestroça, acabou não tendo oportunidades. O Kevin, que é muito bom, ficou no banco ontem, mas não entrou. Enfim, eu acho que também tem a questão da diretoria faltou a diretoria se mexer um pouquinho, sabendo que ia ser um ano complicado por conta de tudo isso que eu falei. Lesões, calendário, Copa América, Covid, entre tantas outras coisas aí. A gente precisava sim de reforços e não esperar até o meio do ano para daí sim voltar Daverson, Dudu e companhia. O Dudu ainda vai demorar, né? Se é que ele não vai ser negociado por exterior, a gente não sabe. Enquanto ele não vestir a camisa do Palmeiras e entrar em campo, eu ainda tô com um pezinho atrás, porque um jogador do quilate do Dudu pode chegar a proposta a qualquer momento. E o Daverson, vamos, né, cá entre nós, não é um reforço dos sonhos, longe disso, né? Mas eu acho que ele pode até, na medida do possível, ajudar um pouquinho, né? Já que não tem ninguém mais, né? Já que não tem mais ninguém para pôr, que ele possa, de repente, tentar pelo menos resolver o nosso problema, né? Que a gente sabe, né? Precisamos de um reserva pro Vinha, né? Um reserva confiável do nível do Vinha. Precisamos de um lateral direito que chegue e jogue, ou pelo menos concorra ali com o Gabriel Menino, que talvez seja titular hoje, porque Marcos Rocha e Mike oscilam muito. Precisaríamos de um reserva para o Luiz Adriano,
isso aí já é nítido. Vamos ver se o Daverson ajuda um pouquinho, né? Reserva para o Veiga, né? Tem o Scarpa, mas como eu disse, o Scarpa deve ser fixado na lateral esquerda, pelo menos eu faria isso, no lugar do Vinha, enquanto o Vinha estiver fora. E aí vai faltar um reserva de qualidade para o Veiga. Até o Veiga está numa fase ruim, né? Então, assim, se precisar sair, vai entrar quem? Lucas Lima. Enfim, a diretoria precisaria ter se mexido sim, e não o fez, né? Então eu acho que o Abel tem todo o direito de reclamar. E, como eu falei, né? Vamos tocar que agora tem brasileiro, tem Libertadores, isso pode ser um ponto positivo, tentando achar alguma coisa, não tem nada de positivo, mas tentando achar alguma coisa de positivo é isso, né? A gente pode, de repente, até se fortalecer no Campeonato Brasileiro, porque algumas semanas mais pra frente vão ser de descanso pro Palmeiras. Porque os times aí, pelo menos, claro, tivemos zebras também, né? Corinthians caiu, entre outros, mas a maioria dos times aí do Campeonato Brasileiro devem ficar vivos aí na Copa do Brasil. O Flamengo ainda joga o primeiro jogo hoje, mas a maioria devem ficar viva aí na Copa do Brasil e vão ter as semanas cheias, e o Abel terá finalmente várias semanas livres aí de Copa do Brasil, que ele tanto queria, e vai ter, e a gente daí sim, aí a gente tem que começar a cobrar, né? Eu sou daquele cara que é a favor de que, pô, o Abel tem crédito, não vou dizer infinito, óbvio, mas assim, ele tem muito crédito por tudo que ele fez no ano passado, em 4 meses de Brasil, não conhecia nada aqui, nem o elenco, nem o continente, nem o país, nem nada, e ele conseguiu 2 títulos importantíssimos, um que eu não vinha desde 99, né? Poxa, o principal título aí da história do Palmeiras até então tinha sido conquistado pelo Felipão, e agora um português entra aí na galeria de técnico campeão da América pelo Palmeiras, né? Então vou ser eternamente grato. Eu acho que tem muito crédito ainda, muito mesmo, até porque a culpa nem é dele, né? Eu já falei muitas vezes aqui, eu acho que ele errou sim na questão de tirar o Veiga, na questão da ordem dos batedores, mas isso também não sei nem se foi ele que fez. Mas enfim, são essas as minhas opiniões, não sei se vocês concordam ou não. Quero até que vocês coloquem aqui embaixo nos comentários, para eu saber a opinião de vocês, para a gente debater. Enfim, beleza? Então, a gente, a partir de agora, começa a cobrar um pouquinho mais, né? Porque o time precisa começar a jogar um pouco mais. Nem acho que jogou mal ontem, né? Como eu disse, criamos muito, tivemos muita posse, mas a bola não entrou. Acho que falta ainda treinar muito a finalização para essa equipe. Precisa definir um esquema tático, né? Porque nesse 4-3-3 muita gente gosta, beleza, 3 atacantes, todo mundo gosta disso. Só que com esses 3 atacantes, parece que o Wesley melhora de rendimento, mas o Rony cai, né? E o Rony caindo é horrível, porque o Rony se tornou o principal jogador do Palmeiras nos últimos meses aí, né? Nos últimos tempos aí, porque é um jogador extremamente decisivo quando atua mais próximo do gol. E agora não, agora ele tá atuando um pouquinho, numa posição um pouquinho mais diferente. Será que Veiga e Scarpa conseguem atuar juntos no meio? Não sei. Por conta disso que eu disse que o Scarpa poderia ir para a lateral esquerda, de repente. É uma hipótese. Vamos ver como o Palmeiras se sai aí sem seus líderes. O Everton, Gustavo Gomes, que são os principais jogadores do Palmeiras, não tem dúvida nenhuma disso. O Vinha, que é diferenciado, também vai fazer muita falta. O Gabriel Menino depois, né? Nas Olimpíadas, por enquanto o menino joga. Mas enfim, comentem aqui, repito, comentem aqui o que vocês acharam dessa eliminação, quais são os pontos, quem que é o culpado, afinal, né? Eu não gosto de falar isso, não tem nenhum culpado, acho que cada um tem uma parcelinha de culpa, uns parcelinha um pouco menor, outros maiores. Já disse aqui que o Abel tá ali embaixo, né, na parcela de culpa, e para mim diretoria e jogadores dividem aí essa culpa numa porcentagem maior, tá? Então comentem aqui que eu quero debater com vocês nos comentários, beleza? Tamo junto, galera. E sábado tem clássico, hein? Pode virar a chavinha pro bem ou pro mal. É nóis, valeu. Até mais.